Hello my friend, God bless you, espero que você esteja bem juntamente com sua família, tá bom? Nesse vídeo nós iremos iniciar uma série sobre cálculo estequiométrico, beleza? Então vem comigo! Olha só, quando se fala em cálculo estequiométrico, se fala de um conteúdo, né, abordado aí normalmente no final do primeiro ano, né, do ensino médio, tá? Primeira série do ensino médio, ok? E é um assunto vastamente utilizado dentro dos cálculos químicos, beleza? Então nós já temos aí um vídeo que falamos sobre cálculo químico, parte 1, depois a gente pode fazer parte 2, parte 3, tá bom? Mas nesse vídeo eu quero já iniciar uma playlist, né, uma série aí somente sobre cálculo estequiométrico, tá bom? Então, de cara, o que é o cálculo estequiométrico? Nada mais é que um cálculo químico, um cálculo de uma quantidade de matéria, um cálculo de uma quantidade de massa, tá? Essa massa pode estar em qualquer unidade física, tá bom? É um cálculo, pode ser quantidade de número de mols, número de moléculas, número de íons, número de átomos, tá bom? Pode ser também um cálculo de volume, ok? Ou seja, o cálculo estequiométrico é o cálculo de uma quantidade. Usando a estequiometria, usando a proporcionalidade, certo? Dentro de uma reação química. Lembrando do conceito de Lavoisier, que é a lei de conservação da massa, lembrando do conceito de Proust, que é a lei das proporções definidas, ok? Ou seja, o cálculo estequiométrico, no final das contas, nada mais é que uma regra de 3, ok? Coordenada pela reação química balanceada, ok? Ah, professor, não sei o que é balanceamento, eu não sei fazer o balanceamento. Bem, em outro vídeo aí no nosso canal, você com certeza vai ver uma aula sobre balanceamento usando o método das tentativas e usando o método algébrico, tá bom? Principalmente, preste atenção no método algébrico e também no método das tentativas, que é o mais usual, beleza? Então, nesse vídeo a gente vai iniciar sobre cálculo estequiométrico. Então vem comigo, tá? Olha só, vou colocar aqui uma reaçãozinha, tá? Uma reaçãozinha legal para você, tá bom? Só que antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, toca no sininho, tá? A gente está aqui com o intuito de sempre gerar um produto de qualidade para você, tá bom? Então ajuda a gente aí, tá? Divulga esse canal aí para os seus colegas, fazendo compartilhamento desse vídeo, tá bom? Vamos colocar aqui primeiro quais são as etapas para se fazer o cálculo estequiométrico, tá bom? Etapas. Primeira etapa, tá? Vou colocar aqui para você. Qual é a primeira etapa, professor? Tá? Qual é a primeira etapa? Caro aluno, primeira etapa para se fazer um cálculo estequiométrico é a reação química balanceada. Então anote aí, reação química, tá? Reação química balanceada. Essa reação química ela precisa estar bonitinha, balanceada, ok? Professor, segunda etapa. Qual é a segunda etapa? A segunda etapa é você anotar o dado e o pedido. Como assim, professor? Como assim? Olha, a questão sempre vai te pedir alguma coisa, não é? Qual a quantidade gerada do produto fulano de tal, né? É uma reação de produção da amônia, né? Quanto de amônia foi produzido a partir de tantos gramas de nitrogênio, reagindo com uma quantidade suficiente de hidrogênio, entendeu? Certo? Qual o grau de pureza, né, do composto usado em questão, sabendo-se que a reação, tal, entendeu? Então sempre vai ter um pedido. E esse pedido sempre será uma quantidade de alguma coisa, tá? Então é importante que você encontre no comando qual é o pedido, tá? Então quando você for ler o comando, na hora que você perceber, isso aqui é um cálculo estequiométrico, então o que eu tenho que fazer? Tem a reação? Tem, ela já está balanceada? Perfeito, ok? Não está balanceada, às vezes considere a reação não balanceada, aí você tem que balancear primeiro, beleza? Então, primeira etapa, reação química balanceada.
quase sempre os vestibulares já traz ela balanceado, pelo menos as questões do Enem no geral já vem balanceado, mas às vezes uma questão do SPSEC, uma questão da FUVEST, Unicamp, algum outro vestibular tradicional, às vezes nem sempre vem balanceado, tá bom? Então a segunda etapa é anotar o dado e o pedido. O pedido eu já falei. Agora o dado. Que dado é esse, professor? Porque às vezes vem vários dados, né? Tá. O dado principal é a quantidade de alguém dentro da reação, tá bom? Então o dado principal é uma informação de quantidade de alguém da reação. Tantos mols de fulano, certo? Tantos gramas de ciclano, usou-se tantos litros, entendeu? Então é uma quantidade de alguém da reação, porque tem vários outros dados, tá? Ok? Como peso molecular, né? Quem sabe uma outra informação que às vezes é junto com uma questão de soluções, entendeu? Tá? Mas no geral, o dado que interessa é o dado de alguém dentro da reação. Lembrando que, caso específico de reagente limitante, vem dois dados. Um deles será descartado. A gente verá numa outra aula sobre reagente limitante, tá bom? Então, tá aí, segunda etapa. Terceira etapa, professor, o que eu devo fazer? Então, a terceira etapa nada mais é que montar a regra de 3, tá? A regra de 3, beleza? Então, você vai montar a sua regrinha de 3. Professor, como é que eu monto essa regra de 3? Tá, regra de 3, ela precisa de duas linhas. Então, você vai ter duas linhas, tá bom? Duas linhas, certo? Um lado, você tem o dado. Outro lado, você tem o pedido, certo? Então, imaginemos que o dado na equação de formação da amônia é sobre nitrogênio. Tá, então você vai colocar aqui nitrogênio, ok? E o outro lado é amônia, é NH3, certo? Só que essa primeira linha, ela sai de onde, professor? Da reação. Sai da reação balanceada, ok? Então, a reação balanceada de formação da amônia, você tem o quê? Você tem 1 mol de nitrogênio. Então, aqui ó, você vai ter 1 mol de nitrogênio. E aqui você tem o quê? Você tem formação de 2 mols de amônia, certo? Lembra aí da equação de formação da amônia. Então, 1 mol está para 2 mols. Beleza? Tá? Então, essa primeira linha sai da onde? Da reação. E a segunda linha vai sair da onde? Do dado e do pedido. Então, vamos supor que aqui ele colocou o uso de 2 mols. 2 mols de quê? De NH3, de N2. E aqui ele quer saber X gramas. Imagina, ele quer saber a quantidade de amônia formada em gramas. Tá bom? Então, você precisa saber montar a regra de 3. Tá? Então, um lado é o dado, o outro lado é pedido. Certo? A primeira linha é a relação estequiométrica entre o cara dado e o pedido, entre a molécula que tem o fornecimento do dado e do pedido. Tá? E embaixo você vai colocar exatamente, aqui é o seu dado e, obviamente, aqui é o seu pedido. Beleza? Espero que esteja bem compreendido aí. Tá? É importante você conhecer essas etapas para rapidamente você conseguir desenrolar o cálculo estequiométrico. Tá bom? Só tem mais 2 etapas aqui. Vamos aqui para a nossa quarta etapa. Professor, qual é a quarta etapa? A quarta etapa nada mais é que verificar e ou alterar as unidades. De que, professor? De medida. De medida ou de medidas? Vou botar de medida. Unidades de medida. Tá bom? Então, isso você tem que verificar. Você tem que observar. Dentro de um lado aqui, ó, você tem um lado e aqui você tem outro lado. Tá? Se aqui você tem mol, aqui embaixo tem que ter mol. Ou seja, a unidade em cima e embaixo de um lado tem que ser igual. Aqui tem que ser igual e lá tem que ser igual, em cima e embaixo. Tá? Não é um lado igual ao outro. Não. É a parte de cima igual a de baixo. Então, por exemplo, se aqui o pedido é em gramas,
eu terei que transformar esses 2 mols de amônia em gramas, ok? Tá? Aqui está em mol, então em cima está em mol, então tá tudo beleza, tá? Então aqui está mol, mol. Aqui está em gramas, então em cima eu teria que transformar para gramas, certo? O importante é que a unidade de cima esteja igual à de baixo, a de cima igual à de baixo. Então entenda essa relaçãozinha aí, tá? Então você tem que verificar e ou alterar as unidades de medida, beleza? Feito isso, aí você vai para a quinta etapa, que é a etapa mais simples, né? A quinta etapa, que nada mais é que executar a regra de 3, beleza? Então, a última etapa nada mais é que a execução da regra de 3, beleza? Lembre-se que dentro do cálculo estequiométrico você tem um pouco de física e matemática, entendeu? Porque a física, as alterações de mudança de unidade aqui é parte da física, tá? E a regra de 3, o cálculozinho, é matemática, ok? Quando você for transformar 2 mols aqui, ó, para gramas, é matemática, tá? Você tem a formulazinha lá de calcular, né, transformar mol para grama, tá bom? Dentro de soluções a gente vê isso, beleza? Então, no geral, essa primeira aula, essa primeira parte do cálculo estequiométrico, eu queria apresentar para você quais são as etapas do cálculo estequiométrico, tá bom? É imprescindível que você conheça essas etapas, tá? Veja esse vídeo, se tiver alguma dúvida em alguma etapa, coloca aí no comentário, professor, não entendi aqui essa etapa 2, essa etapa 3, tá bom? E aí a gente vai, na medida do possível, te respondendo. Então é importante que você conheça as etapas, tá bom? Então, forte abraço, espero que você tenha gostado, deixe seu like aí, comentário, compartilha com os teus amigos. Por acaso, se ainda não for inscrito, inscreva-se no nosso canal, aperta no sininho, isso ajuda demais a gente, tá bom? Então, forte abraço e tudo de bom!